Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, a alegria no Senhor continua a ser a nossa força. Estamos a celebrar o 32º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do livro dos Reis, primeiro livro, capítulo 17, versículo 10 a 16. E o nosso salmo é o Salmo 145, ou o Salmo 146. A segunda leitura, Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24 a 28. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, 38 a 44, ou Marcos 12, 41 a 44. Convido-vos a colocar as vossas intenções diante do Senhor neste momento da meditação. Rezamos pela paz no mundo inteiro, pelos nossos irmãos desalojados, pobres, e todas as pessoas que diariamente pedem as nossas orações. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, afastai de nós toda a adversidade, para que sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, 38 a 44. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão dizendo: acautelai-vos dos escribas que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente à arca do tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrado. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. E eles deixaram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a contemplar este Evangelho, também à luz da primeira leitura, que convido-vos a fazer as vossas leituras pessoais, quando tiverem tempo, que é a leitura dos Reis, que também nos narra um acontecimento semelhante àquele que nós escutamos no Evangelho. Também nos fala de viúva, que pouco que tinha deu ao profeta Elias e, a partir daquele dia, não esgotou azeite nas amotolias. O tema que escolhemos para este domingo é: a partilha não empobrece, mas enriquece. Queridos irmãos e irmãs, vivemos num mundo com grandes necessidades econômicas, em que as pessoas estão cada vez mais necessitadas, porque o salário não chega, porque há mais contas a pagar e, enfim, muitas outras realidades. Isso basta ver nas nossas ruas, sem abrigos, pessoas que não têm ninguém para cuidar. Como então falar da generosidade hoje? Como incentivar as pessoas a serem generosas? Como fazer para que esta palavra, generosidade, possa tornar uma ação concreta na vida do homem?
Queridos irmãos e irmãs, neste 30º domingo do tempo comum, somos convidados a meditar sobre o valor da generosidade e da confiança em Deus. De um lado, a confiança em Deus e, por outro lado, a generosidade. As leituras apresentam personagens que, com simplicidade, oferecem o pouco que têm, mas com um coração bom e uma fé inabalável. E nós vemos neste tema, especialmente na história da viúva da Sarapta, na primeira leitura dos Reis, e da viúva que também dá 2 moedas no templo, segundo São Marcos que escutamos. Se olhar para o Evangelho com atenção, o Senhor Jesus vai nos mostrar 2 exemplos contrários de devoção. Do lado, os escribas, os religiosos, fariseus, que dizem que têm fé, que vivem a sua fé de uma forma tão pública, espetacular, mas cuja espiritualidade é superficial e egoísta, estando marcada pela busca apenas de reconhecimento. Se eu dizer que são assim, são saudados nas praças públicas, o que fazem? Oprimem os pobres. Que é um alerta para todos nós. Quando as nossas ações, sejam religiosas, o que for, se tornam apenas um espetáculo, promover a nós mesmos, quando fica sem sentido, vazio de sentido. Do outro lado, Jesus aponta a viúva pobre, uma mulher que quase ninguém nota porque é pobre, é viúva, mas que traz consigo uma forte generosidade. Ela entrega tudo o que tem, confia plenamente em Deus e não busca nada em troca. E aquilo que Jesus diz, este é o verdadeiro culto que agrada ao Pai. É uma adoração que não se prende às aparências, mas de fato nasce da confiança, da disponibilidade e da entrega total. Por isso, Jesus observa uma viúva pobre que deposita 2 moedas no tesouro do templo. Jesus elogia esta viúva, pois enquanto muitos davam da sua abundância, ela deu tudo o que tinha para viver. Queridos irmãos e irmãs, Jesus revela que o valor da oferta não está na quantidade, mas no coração e na sinceridade com que se dá. Esta viúva é um exemplo da confiança plena e dependência de Deus, ao contrário daqueles que dão o que sobra e apenas buscam reconhecimento. A confiança de ambas as viúvas, apesar de terem tão pouco, é um exemplo da fé para todos nós cristãos de hoje. Elas não colocam sua confiança e esperança nos bens materiais, mas em Deus. Portanto, a sua generosidade é maior. E quando olhamos para a palavra generosidade, de fato é compartilhar o nosso tempo, talentos, dons e tudo o que possuímos com os nossos irmãos. A partilha não nos empobrece, mas enriquece. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Por isso, o conceito da generosidade não corresponde apenas ao compartilhamento dos bens materiais. É dividir coisas. Pode ter generosidade em ações, tempo, tudo que somos convidados a partilhar. E, do lado oposto, a falta de generosidade leva a ser egoísta e nos isola também do bem comum, da confraternidade. Por isso, meus irmãos, 2 exemplos destas senhoras. A viúva de Sarapta, a viúva no Evangelho, deixa claro, sem dúvida, que quando partilhamos, ganhamos. Quando partilhamos, enriquecemos. Quando partilhamos, o nosso mundo torna melhor. Grande pergunta: o que vai fazer esta semana?
Qual a obra de caridade que vai fazer? Olha para o pobre, olha para o sem-abrigo. O que quer fazer? Que o Senhor nos fortalece, nos dê a paz e a força para continuarmos a ser generosos em tudo que nós assumimos. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento que recebemos. Imploramos a vossa misericórdia pela ação do Espírito Santo. Persevera na vossa graça os que receberam a força do alto. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom domingo para todos. Os que tenham a gosto também, bom proveito. E tudo corra bem. Partilhamos, porque é bom imitamos Jesus Cristo, que partilha a sua vida conosco.